Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo Senhor ter me chamado nesta graça. Fui criado na rua, sem pai, sem mãe, sem lar, sem ter uma mão amiga para me amparar. Comendo comida do lixo, pedindo pão duro na rua, dormindo na rodoviária, nas sacadas das lojas na cidade de Tanabi. Éramos em 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. Meu irmão foi para o mundo do álcool, e eu, com 12 anos de idade, fui para o mundo das drogas. E assim, dando muito trabalho na cidade, vivia debaixo do jugo daquela época, do juizado de menor. E até que então, a nossa vida, minha e do meu irmão, fomos criados na rua. Perdi meu pai com 32 anos de idade. E a minha mãe, na situação difícil, de pobreza extrema. Uma filha foi com um parente, a outra filha foi com outro, e a outra com outro, e assim por diante. E eu e meu irmão fomos peregrinar pelas estradas vicinais de uma cidade para outra, até que então nos agarramos um para um lado, outro para o outro. E nas minhas andanças de cidade em cidade, de volta da minha cidade, que era Tanabi, região de São José do Rio Preto, eu, sem querer, saí numa cidade que se chama Américo de Campos, e tinha um circo que todo ano passava na minha cidade, e eu vendia doce, pirulito, para a mulher, a esposa do dono do circo, ajudava a limpar, ajudava a cuidar do circo, puxar água para ela lavar roupa, e assim por diante. E ganhava um dinheirinho. E aquele circo foi embora da minha cidade, e quando eu cheguei em Américo de Campos, estava lá aquele circo armado. E eu fui até o circo, calça curta, descalço, pé bastante rachado de tanto andar, um sol quente e bem maltrapilho, menino de rua. Fui lá conversar com eles. Vocês lembravam de mim da cidade lá de Tanabi, quando eu vendia doce para eles? Lembraram sim. E começaram a fazer perguntas, eu comecei a contar a minha história. E ali eles se emocionaram com a minha história. E fiquei alguns dias com eles ali ajudando naquilo que eu já fazia lá em Tanabi. E conversando entre eles, tiveram uma ideia de conversar com o juizado de menor, porque é bastante delicado. Um menino de 12 anos no circo, trabalhando, fazendo o que eu estava fazendo, poderia dar problema para eles. E conversando com o juiz ligou para a cidade de Tanabi, e aquele juiz contou, ele conhecia toda a minha história, que meu pai tinha falecido e que minha mãe se ausentou-se da cidade, e que ele não viu mais nós lá, mas que sabia que nós não tínhamos com quem ficar, parente nenhum, eu e meu irmão, que nós vivíamos dando trabalho para eles lá na cidade. E, para resumir, entrar em detalhes ali, contou tudo o juiz da minha cidade, e o juiz foi, para o meu bem, assinou o pacto de poder para o dono do circo, para cuidar de mim, e tinha que, periodicamente, estar sempre dando satisfação para aquele juiz, acerca da minha criação no circo, até que então, o circo de cidade em cidade, nós fomos parar em Nioaque, no Mato Grosso, para baixo de Campo Grande. Estreamos o circo e depois de uns dias ia estrear um circo muito grande na cidade de Campo Grande. E a gente tinha assim por costume, quando nós desarmávamos o nosso circo, e tinha outro circo por perto armado, nós íamos assistir o espetáculo deles. E assim, todos eram assim, da classe circense. E aquele povo daquele circo que estava desarmando lá em Campo Grande vieram assistir o nosso espetáculo lá em Nioaque. E naquele circo, eu não contei essa parte logo no começo, foi bastante difícil contar em detalhes. Eles começavam a colocar, era um circo de teatro, começaram a colocar umas pontinhas dos teatros e foram vendo que eu tinha um QI para a parte cômica. E eu comecei a ajudar esse meu pai de criação. E no picadeiro, para ajudar ele como palhaço, se chama Kron, que é o ajudante do palhaço, que faz as perguntas e ele dá as respostas das piadas. E ali, esse meu pai de criação, ele tinha um problema no coração e ele ficou de cama
numa noite de espetáculo, e eles me colocaram para fazer o papel dele, primeira vez. Eles fizeram a minha pintura, colocaram alguma roupa desse meu pai de criação, e ali eu comecei a trabalhar como um dos palhaços daquele circo. E ali eles gostaram, foi muito bem. E esse pessoal do circo que foi assistir lá em Nioaque ficaram maravilhados com o palhaço. E eles iam estrear em Campo Grande, fazer uma temporada, e depois eles iam para São Paulo para estrear o circo na Casa Verde, lá do Play Center. E conversaram com meu pai porque eles precisavam agariar um grupo maior de artistas e palhaços e assim por diante. Conversando com meu pai de criação, ele falou assim, eu já aguardava essa oportunidade para ele. Então, acertaram ali os detalhes, que eu só poderia ir no final da temporada de Nioaque, e depois fazer também ali perto, que era Aquidauana, e depois de Aquidauana eu podia ir. Então era o tempo que o circo ia ficar em Campo Grande e depois ia para São Paulo. Tanto é que quando o circo estava terminando a temporada em Aquidauana, eu parti junto com esse povo lá de Campo Grande já para São Paulo. Em São Paulo foi bastante sucedido, não dá para contar tudo, e ali armaram um circo muito grande na época, 3 picadeiros, eu entrava de um no outro, e foram vendo que eu tinha, assim, em parte, diante dos outros palhaços, que eram muitos, salvo 10, tinha 4, 5 anãozinhos, era uma equipe muito bem formada, um circo com espetáculo muito famoso, um circo italiano muito grande. E ali me colocaram como líder de um dos picadeiros, junto a alguns palhaços. Entrou, é lógico, algum ciúme, porque tinha os mais velhos ali, mas eu estava num auge, eu estava numa fase muito boa da minha carreira. E ali naquele circo, comecei a crescer muito rápido. Já me compraram um trailer financiado, já me deram uma caminhonete para puxar o trailer, assim por diante. Passei a ser ali, naquele circo, um mascote praticamente, porque eu era muito jovem e com aquela bagagem toda que eu tinha. E cresci muito rápido. Fizemos a temporada de 3 meses. E dali eles aproveitavam a propaganda na televisão e já fazia algumas cidades de volta de São Paulo, que é Guarulhos, Santo André e tal. Então ficamos fazendo de volta da grande São Paulo, bairros grandes, que é da grande São Paulo, já era município. E ali eu fui crescendo, já ganhando um bom salário, mas como eu tive a infelicidade lá atrás, como eu já disse, com 12 anos de idade, entrei no mundo das drogas, e está escrito no Santo Livro que um abismo chama outro abismo, e no mundo das drogas não muda nada, é a mesma coisa. Uma droga chama outra droga, um gole de uma bebida chama outro gole, e assim por diante. E eu, naquela cidade grande, saía das noitadas daquela cidade, ganhando muito bem, e nas noites da cidade de São Paulo vim conhecer uma droga bastante pesada, não vou citar o nome. Essa droga era tão prejudicial que ela queima a célula do cérebro e resseca o pulmão. E eu comecei a emagrecer muito. E o circo já desceu para o interior afora, Jundiaí, já desceu para São Carlos, Americana, e depois chegaram em Campinas, no Taquaral. Lá em Campinas, o dono do circo, muito meu amigo, nós já tínhamos feito uma amizade muito grande, íamos para a televisão, para o rádio, assim por diante, e ele sempre me chamava para ser linha de frente, para falar sobre o circo, e a minha história de palhaço, assim por diante. Ele ia fazer a propaganda na rádio, na televisão, e ele sempre me levava, se tornou um grande amigo meu, e ele era franciscano, e ali ele perguntou para mim o que estava acontecendo no intervalo, para não entrar muito em detalhe, de um espetáculo para o outro, me viu bastante triste. É porque naquele dia eu não tinha a droga de preferência. Então eu ficava acabunhado, ficava pelos cantos, quando não usava. Então ele chamou, foi até meu treino, e ali nós conversamos e eu contei a minha história para ele. Ele ficou bastante triste, até chorou junto comigo, e me chamava de meu palhaço. Ô meu palhaço, tira a pintura. E vamos comigo para o meu trailer, eu vou te dar também. Ele tirou as roupas, que ele era o apresentador do espetáculo. Já mandou que o sobrinho dele assumisse os outros espetáculos, que geralmente no domingo tinha 4 espetáculos. E mandou outro que eu tirasse a pintura do espetáculo das 2 horas da tarde, que seria o outro 5 horas. Ou melhor, era 3 espetáculos, 10 horas da manhã.
outro às 2h30, salvo erro, e depois tinha outro às 5 e depois outro às 9 naquela época, às 21 horas. E ele mandou eu tirar no intervalo do segundo espetáculo, que era das 2 horas, que já tinha sido o primeiro às 10 horas, já fui detectando a situação. E ali nós começamos, ele bebia muito, e começamos a beber, e eu fui ficando emocionado, ele também, e eu me abri bastante com ele, contei a minha história, e ele me fez uma proposta de um tratamento que ele pagaria, o que tivesse que pagar, para ver o palhaço dele feliz. Porque ele não queria me ver fazendo, agradando uma grande multidão, com o coração rachado. E ali ele me deu uma oportunidade, ligando para um lugar, para outro, ligou para a Itália, ligou para vários lugares, e descobriu que estava vindo um alemão, um frei alemão, estava vindo para montar uma clínica em Guaratinguetá. E ali, entrava em detalhe, esse alemão veio e montou a clínica, e ele, com muito amor, me conduziu até a clínica. Ele foi me levar, pagou as parcelas todas do tratamento todo. Naquela época o tratamento era 1 ano e 9 meses. E ali a situação ficou bastante difícil. Por quê? Porque ali o tratamento era psicológico. E quando se trata de psicologia, o homem da terra pode até resolver. Mas a minha situação era espiritual. E quando se trata de espiritual, só o Senhor pode fazer alguma coisa. E eu quebrei o tratamento, voltei para o circo. E como ele ia lá me visitar, junto a outros companheiros, durante um tempo do tratamento que ali fiquei, ele descobriu alguns linguajar da clínica, e um deles era: na vida de um drogado só tem 3 saídas: clínica, cadeia ou caixão. E eu, quebrando o tratamento, voltei para o circo. Cheguei lá e ele ficou bastante irado. E disse para mim: meu palhaço, a oportunidade que te foi dada, nunca mais você vai encontrar alguém que te apoie ou que faça o que foi feito. E você tinha 3 saídas. Uma já passou. Clínica, cadeia e caixão. Na clínica você já passou. Agora falta para você cadeia ou caixão. Cumpriu o que ele falou. Fui parar na detenção de São Paulo, peguei 5 anos e 4 meses de cadeia. Tirei 1 ano e 2 meses, fui para a colônia agrícola de Bauru fui transferido para o IPA de São José do Rio Preto. E ali, irmãos, já cumpriu a cadeia que ele tinha falado. Caixão, morri para o mundo e estou vivo dando glória na presença do Criador. Glória ao nome santo do Senhor. Por quê? Porque o circo não queria mais eu. Outros circos também não. Porque se alastrou meu nome pela classe circense, e quem via falar do meu nome já dizia assim: ovelha negra da classe circense. Muitos deles não queriam eu nem na porta do circo. Comecei a trabalhar nos cirquinhos pequenos nos bairros de São Paulo, e para ser breve, fui caindo no fundo do poço. Vim de trem, vim de caminhonete, acabei com tudo que tinha. E fui morar na pensão Vaga para Rapaz, na Celso Garcia. E ali, fazendo muita coisa errada por ali, no centro da cidade, muita coisa errada. Caí mesmo no fundo do poço. E quando eu estava nessa situação, tive uma ideia, porque convivendo em São Paulo, via vários meios. E fabriquei uma boneca de pano, uma com a cabeça de uma manequim mulher, pintei a boca dela, o rosto dela, e montei uma boneca de pano. Fui no Café dos Artistas, na Avenida São João, no bar 518, ali mesmo, por perto da praça, do Largo do Paissandu. E ali, conversando com alguns músicos, aquelas bandinhas que se vestem de vermelho, aquele chapéu vermelho com aquela peninha. Então ali arrumei 5 músicos para eles tocar e eu dançar com a boneca. Arrumei um trabalho na Galeria Pagé, perto do Mercadão de São Paulo, e aí o homem gostava muito de propaganda. Fizemos um sucesso. Foi um grande sucesso na porta da loja. Muita gente parava para ver e formava aquele tumulto. E depois eu conduzia aquele pessoal até dentro da galeria para conhecer, porque na época era nova. E era 4 andares, depois eles foram aumentando, tudo loja da Galeria Pagé. E ali, um dia, nós estávamos trabalhando, parou um carrão do outro lado, estacionou, desceu um homem bem alinhado, e veio até mim e perguntou, no intervalo que nós paramos de tocar e dançar, e ele perguntou quem era o líder. Eu disse para ele: nós não temos líder, nós somos todos autônomos, cada um acerta o seu preço. A bandinha aí, você conversa com ele, da minha parte é tanto. E perguntei para ele por quê. Ele falou: eu vou inaugurar um sacolão na rua de Tirama, na Vila Prudente.
sexta-feira. E o nosso trabalho terminava na quinta, na Galeria Pagé. Acertamos tudo, o Bandinha acertou a parte dele e fomos para essa inauguração. Foi um grande sucesso também. Muito povo veio para ver a banda, ver o palhaço dançar. E lá eu conduzia aquele povo para conhecer o sacolão e brincando com as crianças, dando pirulito. A gente contratava algodão doce, alguns bichinhos da Disneylândia, tudo do café dos artistas. Eu ia lá, contratava e eles pagavam. E ali, trabalhando naqueles dias da inauguração, dono do circo, ele servia a Deus numa igreja, e o gerente e o subgerente serviam a Deus na congregação cristã no Brasil. E ali, conversando entre o patrão e o gerente, perguntaram para mim onde eu morava. E eu disse, paga para rapaz na Celso Garcia. Eles já sabiam que era em Muquifo, morava 6, tinha quarto que morava 10, uma sujeira, uma imundície, só gente atrapalhada que nem eu. Disseram para mim que lá não era o meu lugar. E arrumaram ali para mim um quartinho para mim morar no sacolão, porque eles iam ter outros sacolões para poder abrir, inaugurar. Gostaram muito do nosso trabalho e nós íamos ficar por conta de todas as lojas que fosse abrir, então já me deram aquele quartinho para morar. Fica à vontade, palhaço, gente de coração bom, me deram essa oportunidade. Trabalhei sexta-feira a inauguração. Na sexta, sábado e domingo eu ganhava R$25 por hora, 125, 5 horas. Peguei o pagamento dos 3 dias que trabalhei, a loja fechou no domingo, 1h da tarde, e eu tirei a pintura e fui para a favela da Vila Prudente, peguei 25 gramas de cocaína, peguei as seringas, peguei as garrafas de água, entrei para dentro do quartinho, me tranquei e fiquei usando dia e noite até quinta-feira. Quinta-feira, saí de dentro daquele quartinho e fiquei ali sentado em volta a alguns coqueirinhos do jardim que tinha no estacionamento. Passou o jovem testemunhado da graça para ir embora para a casa deles e ficou olhando para mim lá no cantinho. Pensei comigo, o jovem subgerente já descobriu quem eu sou e o que eu faço, vai me mandar embora. Mas o moço não falou nada, pegou o carro e foi embora para a casa dele. Andou 4 quarteirão. O senhor visitou o moço e falou para ele assim, volta lá, fala da minha graça para aquele entristecido. Ele retornou o carro e veio até a mim e disse, palhaço, por que você está triste? Palhaço não é triste. Palhaço é só alegria, tanta alegria na porta da loja esses dias tudo. E você agora desse jeito, ficou trancado esses dias tudo dentro do quarto. Conta para mim, palhaço, o que está acontecendo? Eu falei para ele, moço, se eu te contar a minha vida, você chora. Ele disse, então conta que eu quero chorar. Eu falei, conto não, porque se eu contar para você, você vai falar para o gerente vai falar para o patrão, que já quer que eu inaugure outras lojas. E sempre foi assim na minha vida. Todo lugar que eu estou, eu vou, que descobre e me manda embora. Ele falou, não, palhaço. Estava eu indo para casa, andei 4 quarteirão, eu sou um servo de Deus. E Deus falou dentro do meu coração, volta lá e fala da minha graça para aquele entristecido. Então pode contar, porque eu não vou contar nada para ninguém. E eu comecei a contar um pedacinho dos 23 anos de peregrinação na droga. E quando eu terminei de contar um pedacinho da minha vida, o moço estava chorando. E da boca dele saiu essas palavras. Palhaço, a tua situação está muito difícil, mas o meu Deus pode resolver ela para você. Eu disse que não tem mais jeito não, olha para mim. Estava eu com 68 quilos, a bola dos olhos tinha recolhido para dentro, as bochechas tinham afundado para dentro também. Mostrei meus braços tudo furado devido à droga injetável que eu usava, tudo roxo, tudo picado, às vezes da mão, do pescoço, do pé, da perna, onde tinha veio eu aplicava. E ali, na hora que eu estendi os braços e que eu mostrei a minha miséria para ele, ele disse, começou a chorar e disse, palhaço, a tua situação é muito difícil, mas o meu Deus pode resolver ela para você. E eu disse para ele, você acha que Deus vai querer uma tranqueira dessa do lado dele? Chorando, ele respondeu, é desses que Deus gosta, palhaço. Palhaço, vamos comigo buscar uma palavra? Eu falei para ele, o que é buscar a palavra? Na minha igreja, Deus fala com nós pela palavra. Vamos lá ver o que Deus vai falar com você? Eu falei, vamos. Ele domingo passou, pegou eu, levou eu para a igreja. Irmãos, Jardim Sapopemba, lotados, entrou no corredor. E eu entrei pela porta lateral e fui parar no corredor curioso, vendo aquele povo tudo organizado. E ali, meus irmãos, de repente surgiu um irmão
pegou no meu ombro, abraçou eu, apertou eu sobre o corpo dele e disse assim: vem sentar no meu lugar, meu irmãozinho. Eu falei: não quero não, tá bom aqui. E ele chorando, e eu não entendendo nada, ele disse: sabe por que eu estou te convidando você para sentar no meu lugar? Quando você entrou por essas portas, Deus falou para mim assim: dá o teu lugar para ele sentar. Então o lugar não é mais meu, Deus mandou eu dar para você. Vamos lá sentar. E eu fui com ele foi me conduzindo, pedindo licença para um irmão, para o outro. E me levou lá atrás, salvo eu, o terceiro banco de trás para frente. E a igreja lotada, ele ficou do meu lado, com a perna encostada na minha perna e com a mão encostada no meu ombro. Ali eu comecei a sentir um fogo da perna dele na minha perna, esquentava muito. A mão dele no meu ombro esquentava muito. Era virtude, eu não sabia. E ele dava glória. Cada glória que ele dava era um espírito que fugia da minha vida. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E ele dava glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente, o Senhor tomou o servo de Deus lá na tribuna e disse assim: Irmandade, vamos ficar em paz nesta noite. Eu vou deixar de falar com as 99 ovelhas para falar só com uma que me pertence aqui hoje. Essa ovelha estava lá no mundo. Entrou aqui hoje toda suja, machucada, cheia de ferida pelo corpo. Está cheia de carrapicha, coitada da ovelha. Mas hoje eu pego essa ovelha no meu colo. Vou tirar os espinhos, vou tirar a sujeira. Vou curar a ferida dela. Vou deixá-la limpinha e vou trazê-la para essa graça santa. Estou falando com você que entrou pela primeira vez na minha casa. Você não tem mais nada que presta aí. Está tudo estragado. Está tudo contaminado. Mas tem uma coisa aí que me interessa. O teu coração. Estendeu a mão sobre a tribuna e disse: dá cá teu coração para mim. Deixa eu entrar que eu quero fazer uma obra de hoje. E eu disse assim: mas meu coração está estragado. Eu uso droga injetável, vai no sangue no coração. Meu coração está todinho estragado. Quando eu pensei assim, o Senhor tomou o servo de Deus da tribuna, foi até perto do microfone da testemunhança e apontou naquele corredor lá para trás, onde eu estava, naquela superlotação, e disse assim: pois é nesse coração sujo que eu quero entrar e limpar hoje. E falou assim, já foi voltando. Quando foi voltando, eu respondi: mas eu não estou só com o coração estragado, eu estou tudo estragado. Ele parou na metade do caminho entre o microfone da testemunhança e a tribuna e disse: é nesse coração sujo que eu entro e limpo hoje. Glória ao nome santo do Senhor. E a irmandade subiu no glória. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E quando terminou o culto, aquele irmão me deu um abraço e me saudou com o nosso santo. Eu não entendi o que era isso. Vocês acreditam que eu senti tanta alegria porque eu era rejeitado? Ninguém queria eu, família não queria mais, casamento, mulher não dava certo, nada dava certo. E aquele irmão me deu aquele beijão no rosto. Eu me descontrolei tudo e queria eu gritar. E a igreja subia na glória, na alegria. A igreja vendo aquele movimento entre eu e aquele irmão, saí chorando, saí arrebatado da igreja. E quando eu me encontrei com o servo de Deus lá fora, e ele me levou eu para casa, e eu fiquei naquela alegria. Meu Senhor, via todo aquele movimento, aquele abraço, aquele beijo, Deus ter falado da forma que falou comigo. Meu Senhor, inimigo não ficou contente. No outro dia recebi o dinheiro que eu recebia todo dia. Trabalhava, já recebia. Fui para o movimento de droga, fiz tudo errado de novo. Mas quando acabou, para ser breve, eu sentei no mesmo lugar. Ninguém foi mais lá. E eu esperava que ele fosse lá falar comigo, que ia levar para o culto. Falou nada. Não foi ninguém. Mas todo mundo já ficou na expectativa, já percebeu que eu estava diferente, que eu tinha usado, eu estava sabendo. Quase todo mundo já percebeu, gerente, assim por diante. E eu perguntei: aonde que tem culto hoje? Isso já do gerente, nosso irmão. Irmãos, ele falou: hoje tem na Vila Prudente. Só falou isso. E perguntei para ele o que era, ele me ensinou onde que era. No comecinho da Paz de Barros, depois do terminal da Vila Prudente, você vai ver a igreja. E eu fui rumo, irmão, descendo na rua Ibitirama para sair nesse ponto que ele falou, que tinha o começo da Paz de Barros ali, na igreja ficava logo no alto. E no caminho, irmãos, a tentação foi grande, porque eu já tenho pegado o dinheiro, como já disse, recebia todo dia.
E ali a vontade me pegou. O desespero foi muito grande, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E ali a vontade era de descer para a favela, para fazer tudo as coisas erradas de novo. Mas veja como é importante quando a gente testemunha alguém da graça. Ele me deu um detalhe muito bonito, porque ele foi lá na porta e pediu oração, eu fui junto com ele. E eu vi. Ele falou assim, oração para testemunhado. E quando terminou o culto, com tudo que aconteceu, nós íamos embora, eu perguntei para ele, aquela hora que você foi lá daquele homem que você pediu, ele marcou lá e depois foi apresentado lá na frente, oração para testemunhado, o homem lá até na frente falou, o que é testemunhado? Ele disse, testemunhado é aquele que vem pela primeira vez na casa do Pai, ouve a palavra, até então não é inocente mais. É testemunha da verdade chamada palavra. No último dia não vai ter desculpa que você não sabia. Então você é testemunhado da graça. Irmãos, e me veio tudo que ele tinha falado nessa luta, nessa guerra de ir lá fazer as coisas erradas. Mas estava eu com um coturno velho, o pé todo ralado, calça jeans ralada, a camisa toda desengonçada. E ali eu pensei assim, se eu chegar lá desse jeito, o porteiro não vai deixar eu entrar. Porque o povo anda tudo bem vestidinho, bem arrumadinho, então ele vai falar, não, desse jeito não pode entrar aqui. E esse sentimento, já vindo da parte do outro, começou a me atormentar. Eu quase que eu desviei para o lado da favela. Mas aí eu lembrei do que o irmãozinho tinha falado. Eu falei, mas se ele falar que eu não posso entrar, eu comecei a treinar. Eu falei, vou falar para ele que eu sou testemunhado da graça. Que eu sou testemunhado da palavra, que Deus já falou comigo na palavra, eu sou testemunhado. Aí ele não vai ter como não deixar eu entrar. E fui treinando para falar com o porteiro e consegui chegar na igreja. Quando eu cheguei frente a frente com o porteiro, para ver se ele ia falar alguma coisa, papelzinho numa mão, caneta na outra, olhando para mim, eu olhei para ele e ele viu naquela situação e eu esqueci tudo que eu treinei para falar com ele. E ele naquela celeridade gostosa, aquele anjo da porta, glória ao nome santo do Senhor. E eu disse para ele assim, seu porteiro, eu entrei aqui num desespero muito grande. Glória ao nome santo do Senhor. Dá para você marcar nesse papelzinho oração para drogado? Quando eu falei assim, o porteiro começou a tremer, começou a chorar. A virtude pegou o porteiro. O porteiro abraçou eu com muito amor, com muito carinho. Levou eu para dentro da igreja. E logo no começo dos bancos dos irmãos, ele disse para mim, senta onde você quiser. Você está na casa do Pai, quem manda aqui é o Pai, nós não manda nada não. Santo Senhor, eu sentei bem debaixo da galeria, no escondidinho, no escurinho, perto do fundo bíblico, bem no cantinho onde ninguém pudesse me ver, porque eu estava bastante feio. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, Deus tomou o céu lá na frente e começou a olhar lá para trás. Eu pensei assim, pronto, o porteiro bonzinho deixou eu entrar, mas o velhinho, saudoso Ives de Camires. E ali, ele abaixou o óculos de leitura, olhou lá para o cantinho, falaram para mim que nunca ele agiu dessa forma. Segurou dos dois lados da tribuna, olhou por baixo, por cima daquele óculos, e de repente, ele caladinho, começou a chorar. Deus já estava falando com ele sobre mim, eu não sabia. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente ele disse, meu filho, você que está sentado aí atrás, você veio debaixo de uma guerra muito grande e vai sair dessa guerra. Porque quando você descer as escadas da igreja da Vila Prudente, que você chegar lá na calçada, a vontade de fazer as coisas erradas que você anda fazendo vai te pegar. Mas quando ela te pegar, você procura um lugarzinho escondidinho, dobra o joelho, fecha os olhos e fala assim, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue e eu vou lá te visitar para te ajudar. Isso foi na quinta-feira. Saí também chorando, para o caminho da igreja com o sacolão, a pé chorando. Isso foi na quinta. Na sexta, trabalhei de palhaço na porta da loja. Tardezinha, tirei a pintura, procurei já com Valentim, o servo de Deus. E falei para ele assim, dá para você dar o meu pagamento aí, ou fazer um vale que puder? Eu quero ir para a igreja. Eu, palhaço, para ir para a igreja, não precisa de dinheiro. Falei, por que não? Tem aqui uma igreja pertinho, Jardim Independência. Você vira ali a esquina da fábrica de panetone e vai subir, acompanha um muro lá em cima, você vira à esquerda no final e a hora que você virar à direita, você vai ver a igreja do Jardim Independência, acesa, muito linda, grande. Você vai ver ela brilhando toda acesa. Dá para você ir a pé. Eu falei, pois é, esse caminho que você me ensinou é o caminho onde está os companheiros meus que fazem o que eu faço.
Eles vão me chamar porque são muitos lugares, não era um lugar só. Na caminhada tinha em torno de 5, 6 lugares da onde eu frequentava. E todo mundo me conhecia, o palhaço do sacolão. Principalmente os usuários e também aquele que vendia. Irmãos, e eu falei para ele, dá meu dinheiro, que só assim eu pego um táxi, eu vou de táxi. Ele falou, então, palhaço, eu vou te dar o dinheiro. E aí, como é cedo ainda, a hora que você for, você fala comigo. Eu chamo o táxi, porque sempre chamava táxi para os clientes. Eu chamo o táxi pega aqui e eu falo para ele aonde que ele tem que te levar. Tá bom, tá bom. E ele me deu o dinheiro. Desci as escadas daquele escritório contando dinheiro. Quando eu cheguei no quartinho, irmão, eu ia me preparar para me arrumar para ir para a igreja, a vontade me pegou. O desespero era tão grande, eu estava tão crônico, irmãos, que dava desinteria, destemperava todo o intestino. Meu ser se transformava, quando não começava até a ringir os dentes. Abstinência, dinheiro na mão. O desespero me pegou para ir lá, descer para a favela da Vila Prudente. A mente começou a cobrar, puxar para aquele lado. E ali eu lembrei da palavra que o Senhor tinha falado. Abaixei as portas de aço daquele quartinho, dobrei o joelho, fechei os olhos, debruçado na cama. E falei assim, eu falava muito gíria na época, eu disse assim, ai Deus, você falou ontem que quando eu sentisse essas vontades, era para mim procurar um lugarzinho escondidinho, pronto, estou aqui no lugarzinho escondidinho. E você falou que era para mim falar essas palavras, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Quando eu falei assim, irmão, senti que o meu corpo ficou inerte, meus braços mexiam, a cabeça não levantava, as pernas não funcionavam para levantar. E eu comecei a chorar, chorava, e de repente eu comecei a sentir passos andando atrás de mim, para lá e para cá, para lá e para cá. E ali eu fiz uma pergunta, meio amedrontado com tudo que estava acontecendo, nunca tinha sentido aquilo, e eu perguntei, Senhor, é o Senhor que está aqui? Uma voz baixinha falou, eu estou aqui, glória ao nome santo do Senhor. E aí eu comecei a contar a minha história, e dizia, não vai embora não. Fica aqui comigo, porque se você for embora, o inimigo vai me pegar e vai levar eu para as drogas. A voz bradou, nunca mais ele toca na tua vida. Vem comigo. Eu, assustado com tudo aquilo, irmãos, abri a porta de aço do quartinho, eu tinha chegado o caminhão do Ceasa para descarregar no portão de descarga, e ali, irmãos, aquele moço que estava descarregando e carregando para dentro do sacolão, viram eu naquela situação, os olhos estatalados, chorando, os braços tremendo, a perna tremendo, e conversando sozinho. Eu dizia assim, não vai embora não. Aleluia! Vem comigo, leva eu lá na igreja, porque o caminho que eu vou fazer, eu vou a pé. E pegaria a pessoa que me conhece, eu não vou conseguir chegar lá. Vem comigo, não me deixa não. E o empregado ficou apavorado de ouvir eu conversando sozinho. O palhaço está muito louco. O palhaço deve ter usado uma dose excessiva, porque estava já todo mundo sabendo. E chama o gerente correndo. O nosso irmão gerente veio por trás do caminhão e viu passando e falando, não me deixa não, vem comigo, leva eu para a igreja. Aleluia! E o gerente disse para os empregados, cala a boca, fica quieto, o palhaço está tomado por Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Ali para frente não vi mais nada. Peguei o caminho que ele me ensinou. Chegando lá em cima, vi a igreja do Jardim Independência, linda, toda acesa. Aleluia! Cheguei meio atrasadinho, o servo de Deus já estava na tribuna. Porque perdi mais um tempo lá conversando com Deus. Não foi perca de tempo, eu estou dizendo assim, porque eu demorei muito para ir, fui a pé. E ali, irmãos, eu entrei pelas portas, nem vi porteiro, não vi nada. E peguei os corredores do lado dos irmãos. Deus tomou um vaso, levantou os braços bem altos e disse, meu filho, você que entrou por essas portas desesperado, perguntando se eu estou contigo. Eu vim contigo e vou embora contigo daqui hoje. E ninguém te arranca mais dessa graça. Pôs as suas mãos na boca e deu um grito bem alto. Disse, demônio, inferno, sai da vida dele hoje, porque a partir de hoje ele é meu. Glória a Deus, nas alturas da palavra eu não lembro. Porque eu só sei que eu chorava. Eu lembro que Deus falou que ia sair comigo no colo, que ia me carregar, que ia me conduzir. Glória a Deus, santo é o Senhor. Perdi o rosto dessa coluna na mão, no caminho fiz outro, mais arrebatado, chorando muito. Glória a Deus nas alturas. E aí no outro dia, vamos para ser breve,
Não dá para contar tudo. Já fui para a igreja sozinho novamente. Os irmãos me abraçaram com amor, com muito carinho. A Irmandade me abraçou. Recebi muitos conselhos, comecei a congregar firme, debaixo de temporal, árvore caindo, alagada a cidade de São Paulo. Eu já não perdia mais culto. E, resumidamente, irmãos, fui procurar saber sobre o batismo, São Bernardo do Campo. Fui para aquele batismo, irmão. E ali eu fui mais cedo, porque eu tinha que contar minha história para Deus. Achava que o Senhor não conhecia a minha vida. Achava que o Senhor não sabia o que eu tinha passado para trás. E aí entrei na igreja, eu tinha acabado de abrir. E comecei a conversar com o Senhor. Falei, e aí, Deus, eu vim aqui hoje, mas eu quero falar para o Senhor o seguinte: não tem aonde morar, não tem sapato para calçar, não tenho pele para vestir. Esse povo tudo bem vestidinho, bem arrumadinho. E eu sou eu aqui feioso, todo desarmado, cheirando mal. Eu queria que você falasse, Deus, se aceita eu desse jeito. Glória a Deus, eu conversando com o Senhor, eu disse, e tem mais, eu devo estar com AIDS, eu uso droga injetável, já compartilhei seringa com muitos que já morreram. Se eu descer lá nas águas, vai contaminar as águas, e quem vier atrás de mim vai ficar contaminado. Fala, Senhor, se o Senhor aceita, eu falo lá com esse ão, que eu sou usuário de droga, eu explico para ele, eu fico por último. E ali fui falando com Deus, conversei bastante com eles, porque a minha história. De repente Deus tomou o vaso e disse assim, já na palavra: filho, você chegou mais cedo, me fez muita pergunta, se perguntou para mim, e falou para mim que você não tem sapato para calçar, que você não tem terno para vestir, você não tem onde morar. Você disse que pode estar até com AIDS, se descer aqui nas águas vai contaminar as águas. Contamina não, porque cada um que desce aqui, o meu anjo pega toda a sujeira, leva embora e joga fora. Fica limpa as águas e fica limpo por quem por ela passar também. Ô alma pobre, a igreja vai cantar um hino por você, a orquestra vai tocar por você. Ali tocou o hino 71. Vinde às bodas do Salvador. Ao rico ou pobre convida a Deus e não faz distinção. Deus me chamou nas águas 17 de abril de 93. 17 de abril de 2020, vai fazer 27 anos que o Senhor me chamou na graça. Glória ao nome santo do Senhor. Pouquinho dia de batizado, dei a vontade de usar, e eu fui buscar uma palavra e falei para Deus: Senhor, não fala nada de droga lá não. O Senhor só fala sim ou não. Se o Senhor falar sim, eu vou na Vila Sabrina, Jardim Vazio, uso só um pouquinho para matar a vontade. E se não, se o Senhor falar, e a vontade vai saber que é comigo. Se o Senhor falar assunto de droga, porque eu já fui apresentado para a igreja, assim por diante, resumindo. Falei para Deus, só fala um sim ou não. Se o Senhor falar sim, eu vou lá, pego um pouquinho, vou dar escondidinho lá na rodovia Fernão Dias, no meio do mato. Meu ancião não vai ficar sabendo, minha irmandade não vai ficar sabendo, vai ser tudo bem escondidinho. Mas falar sim ou não, tá bom, Senhor? E fui buscar a palavra. Na hora da palavra, o Senhor disse: filho, você veio aqui hoje buscar uma parte impossível de eu abrir mão para você. Você veio buscar um sim ou um não. É 3 não para você aqui hoje. O inimigo está aí entrando no meio do meu povo e dizendo: isso não tem importância, aquilo outro não tem importância. E ele está querendo te enganar, levar você de volta, não é? Mas quando ele aparecer para você agora, você vai falar para ele assim: circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada, para trás de mim, no nome do Senhor Jesus, e ele fugirá de ti. No outro dia fui trabalhar, deixei de ser palhaço, vou cortar essa parte, deixei de ser palhaço e fui ser distribuidor de folheto. E saí para distribuir folheto. Pacote numa mão, os outros pacotes numa mochila nas costas, e um folhetinho já na mão vai colocando de portão em portão. E eu disse, inocentemente, de repente, lá embaixo, no finalzinho do quarteirão, na rua que virava à esquerda, ali tinha uma montanha de entulho e também umas mamoneiras que nasceu ali muito grande, um escondidinho. Lá estava a parte dos meus companheiros usando a droga. Aí, irmãos, quando eu vi que eles estavam usando, e eu fui passando, mas fiquei com medo deles me chamar. Eu tinha dinheiro no bolso, comecei, irmãos, a ficar com o mesmo sintoma de sempre. Ali, irmãos, a vontade era de entrar lá no meio deles, dinheiro no bolso, já sobrando. E eu, irmãos, comecei a me estremecer, a barriga começou a destemperar já de vontade. E aí, irmãos, eu quis voltar para trás. Quando eu quis voltar para trás, irmãos, a voz de Deus, pela primeira vez, bradou dentro do meu coração e disse:
Passa que eu passo com você. E eu, irmãos, atravessei, mas olhando, não tirando os olhos do que eles estavam fazendo. Ainda bem que eles estavam invertidos usando, não me viram. Mas eu passei de largo, bem de fininho, para eles não me ver. Atravessei do outro lado da rua, porque do lado esquerdo onde eles estavam não tinha casa, só do outro lado. E coloquei o primeiro folheto na casa. O desespero me pegou, a vontade era de ir lá no meio deles. E eu lembrei da palavra. Coloquei o primeiro folheto e coloquei o segundo e comecei a falar. Ai, circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim, no nome do Senhor Jesus. E quando eu falei assim, o Senhor selou eu com a promessa do Espírito Santo. Passei falando linguagem, parei de distribuir folheto, voltei para o sacolão, enrolando a língua e falando uma linguagem, falando outra. Fiquei desesperado, não sabia o que estava acontecendo, e nem o que era aquilo. Entrei dentro do quartinho manifestando, baixei a porta do quartinho e chorava e manifestava. Glória, depois foi contado para mim que foi chamado, irmão, dali um servo de Deus. O servo de Deus interpretava, irmão, as linguagens, e ali ele disse, eu não estou entendendo. Ele está falando uma linguagem atrás da outra, diferente uma da outra, mas fala uma coisa só. Ele só fala assim, ai, circunciso, o meu pai me comprou, me pagou e não te deve mais nada. Para trás de mim, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali eu chorava e manifestava. Quando terminou tudo, irmãos, que eu saí daquele quartinho, ali já estava tudo diferente. Depois, irmão, o servo de Deus tinha perguntado o porquê de tanta linguagem e só uma resposta que saía da minha boca. O servo de Deus respondeu para ele. É porque cada linguagem que ele manifestava era um espírito que mandava embora. Junto com ele carregava uma legião de espírito. Olha só o que eu adquiri nos 23 anos nas drogas. Porque, irmão, para cada tipo de cada coisa, de cada droga, é um espírito. Para cada tipo, irmãos, do cigarro, é um espírito. Cada marca de bebida é um espírito. É onde a pessoa vai tomando uma de um jeito, outra de outro, vai usando uma droga de um jeito, outra de outra, vai fumando uma marca de cigarro, já não faz efeito, precisa do mais forte, é outro, até ele matar, irmãos, naquilo que você faz, porque diz a palavra, aonde a árvore cair, ali ela fica. Vem o lenhador, corta e joga no fogo. Este é o papel dele. Mas a mim o Senhor usou de misericórdia, selou-me com a promessa do Espírito Santo, preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, companheira guerreira, minha ajudadora, irmão, nas horas difíceis, me deu um filho. Eu coloquei o nome que está na Bíblia, Melquisedeque, meu filho amado que Deus me deu, e ali o Senhor foi fazendo obra, foi fazendo milagre, colocou, irmão, como confiança. Irmão, Deus já tinha falado assim, eu chamo advogado testemunha outro advogado, eu chamo o pedreiro, eu chamo o metalúrgico, eu chamo cada um de um lugar, e ali eu vou chamando cada um na graça. Então, fiz a obra mais bonita de 93. Vai contar ela nessa cidade chamada São Paulo. Quando terminar de contar ela nessa cidade chamada São Paulo, vai contá-la na grande São Paulo. Quando terminar de contá-la na grande São Paulo, vai contar ela no estado de São Paulo. E quando você terminar de contar ela no estado de São Paulo, vai contar nos outros estados. E quando terminar de contar nos outros estados, eu coloco você num pássaro de ferro e você vai contar lá do outro lado do oceano. Deus já mandou 2 vezes para o Canadá, 2017 e 2019. E estou eu aqui glorificando com a palavra, as palavras que o Senhor tem mandado, o Senhor tem colocado para auxiliar os irmãos, nos presídios, nas clínicas de dependentes químicos, me deu uma clínica para me tocar, e o Senhor tem muito nos abençoado, dentro da clínica uma igreja para 180 irmãos, e assim por diante. O Senhor tem feito muitas obras em outras clínicas, 18 para 19 anos dentro de clínica, ajudando, fazendo, irmãos, ajudando, auxiliando na parte dos cultos, de evangelização, e também nos presídios 22 anos. Por graça e misericórdia, o Senhor colocou uma união muito grande, irmão, no grupo do DARP, e eles acharam por bem, irmão, eu estar junto com eles, me deram uma oportunidade em São José do Rio Preto, agora estou morando em Barretos. E quem quiser escutar essa obra de perto, vem aqui na minha casa. Aqui nós ora, aqui nós chora, aqui nós fala que Deus é bom demais. Então, irmãos, Deus fez esta obra e eu glorifico o nome santo do Senhor. Mais para frente nós conta mais alguma coisa que Deus tem feito nos presídios, nas clínicas, obras apostólicas. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus santo seja louvado.
Deus seja sempre louvado. Sou grato ao Senhor por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade, o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conserva esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, eu agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que está aqui acredito que já escutaram eu contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia, dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler, você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia, não aprendi de forma nenhuma. Eu não entender a mente dos disléxicos, ele não consegue juntar sílabas. Eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia, de forma nenhuma. E eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava o versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Porque eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar da palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente com 11 anos de idade que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da Tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo Evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da Tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, eu a contei. Há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus, eu tinha o desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo, tudo que tinha perdido de estudo até então. Então eu não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia eu comentei com o professor, e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. E eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, a mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele falou: você também não é nem um aluno notável assim, né? Assim, um aluno muito inteligente para você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia, o nome do Senhor. Lendo das Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo coincidia uma prova material muito grande em casa. Uma prova muito árdua de material. Prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entender, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha congregação. Ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor que
no meio dessa prova, terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada. E a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Andava 10 km por dia empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola, no bairro onde resido, e a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou da porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar em DEC, que ia me chamar CETEC, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma arvinha e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmãos, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse da palavra. Eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comuna nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo, que um dia eu poderia ser médico, eu fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando e exortando a palavra, pregando a palavra, que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou, para mim é melhor morrer do que viver, porque mataram teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também, que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias. Mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino. Porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que eu sei testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei as mãos, é comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então. Agora com a palavra. E eu cheguei contando para minha mãe em casa, minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo, agora eu vou ser médico. Agora até hoje eu estava prestando prova de por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta. Mas agora Deus falou que Ele vai me fazer um médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então, e eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos para 7 vagas. E o Senhor me aprovou dentro daquelas 7 vagas. Santo Senhor. Para cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje eu prestei a última prova, aleluia, daqui 11 dias eu estou formado, eu estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu estou glorificando a Deus que a palavra dele cumpre na nossa vida. Glória! Glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dele e
pelo cuidado que Ele teve comigo. Dentro dessa obra tem muita coisa que Deus fez. Uma pena que o horário vai embora, não dá para contar. O Senhor falou para mim que me formaria médico. E o que eu tenho para contar para os irmãos é que realmente o Senhor fez dessa forma. 5 minutinhos, eu termino de contar a obra. Irmãos, quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando para o bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falando comigo pela palavra. O povo não entendia nada do que era a palavra. E eu contava a palavra que Deus falou comigo. E aí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. E encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus. Encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que falava. Ele falou: Danilo, o professor que falou contigo que pobre não fazia medicina, ele estava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros? Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo. Eu passei para cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho. Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então esquece, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Você me olhou com grande desprezo. Você, um vendedor de picolé, você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmãos, os irmãos entendam, eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação para mim vir fazer a matrícula, nem matrícula eu tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade, os livros é caro, moradia é caro, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor. E eu abaixei a cabeça para chorar diante dele, porque eu vi que era tudo verdade. Eu não ia ter condição de tudo isso. E eu baixei a cabeça para chorar. E a hora que eu baixei a cabeça assim, irmãos, e já fiz menção de choro, eu fui levado dentro da igreja do Novo Campos Elísio, vi o irmão Chiquinho Diácono pregando: sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer o médico. Santo Senhor. Naquele momento Deus me visitou na rua, com uma glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando, eu falei assim: olha, moço, realmente tudo que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros. E fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo que você falou é verdade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse? Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei para você que Deus falou para mim, glória ao nome do Senhor, que Ele ia me passar em medicina e ia me fazer um médico. Não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta, balançou a cabeça aqui assim. Eu falei: te convido, por favor, olha para cima. Nós estávamos no templo, olha para cima. Você está vendo aquele sol brilhando no céu? Ele falou: estou vendo. Eu falei: então, um dia a palavra de Deus falou assim: haja sol. E o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Santo Senhor, glória ao Senhor. Está vendo a terra que você está pisando? Um dia Deus falou: haja uma porção seca. E a terra também apareceu do jeito que ela está sobre os nossos pés. Pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol e estrela. Pela mesma palavra Deus falou comigo que Ele ia me passar em medicina e Ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora a pregação que o Senhor está me invitando para pregar para você e para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que Ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel, eu não vou pagar conta de água, eu não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar. Aleluia, glória a Deus. Se for preciso Deus criar, Deus cria, mas Deus não vai me deixar confundido e nem envergonhado. Irmãos, para resumir, minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo, que ficou conhecida assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela: olha, Sirene, essa história que você contou me comoveu, desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida, mas só o seguinte, fala para ele que eu vou dar todos os livros de medicina para ele. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do Brasil? Não tem. Corre abrir. E vai eu abrir conta do Banco do Brasil. Fiquei desconfiado. O que esse povo quer comigo fazendo conta? Ganhei bolsa de 100%, mais de 700 mil a faculdade, ganhei de graça. E agora eu tenho que ter conta aberta no Banco do Brasil. Fui abrir a conta, voltei para perguntar o porquê. Por que eu necessito abrir a conta? E ela começou a rir, né? Eu falei: eu não ganhei bolsa, não vou pagar nada. Ela falou assim: sabe o que acontece? É que você é um aluno especial para a instituição e para o governo federal também. Por volta do dia 10 de cada mês, o governo deposita um dinheiro para te ajudar na tua permanência em São Paulo. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus.
Glória ao Senhor Jesus. Santo Deus. Irmãos, resumindo, que é muita coisa para contar em pouco tempo. O Senhor me deu a graça, como disse, daqui 11 dias eu estou formando. E eu nunca comprei um único livro. Eu também não paguei aluguel, não paguei água, não paguei luz. Glória a Jesus. Congreguei para São Paulo inteiro de graça. Isso é motivo de eu estar glorificando o Senhor. Até recente, eu contei aqui na Água Rasa, no culto da Água Rasa, não do Sevilha. Deus fez uma obra, eu até questionei o Senhor por isso. Falei, por que, Senhor? Por que com o decorrer da faculdade, irmãos, eu estou contando para os irmãos hoje, graças a Deus, Deus me deu condição. Mas tem coisa que a gente pergunta ao Senhor por quê. O Senhor fez uma obra, assim, para lá de absurdo em casa. Glória ao Senhor. Que em dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. E desde lá, quando eu mudei, meu pai me deu um botijão de gás. Eu fui usando esse botijão de gás. E fui cozinhando e meu pai falou para mim, Danilo, o gás dá para 3 meses. Como você é sozinho, você vai cozinhar 3 meses, o gás acaba. Tá bom. Mesmo eu cozinhando sempre, todo dia, vai acabar. Um dia, eu estou reclamando com Deus e falei, Senhor, faz tempo que eu não vejo assim uma obra grandiosa o Senhor fazer. Eu falando e clamando a Deus desse jeito, o Senhor falou comigo, ingrato. E eu falei, não, Senhor, ingrato não. Ingrato não, Senhor. O Senhor pode me chamar de tudo, mas não é ingrato não, Senhor. Ingrato não, hora para almoçar, hora para jantar, hora de chegar, hora que eu vou sair. Como é que eu sou ingrato, Senhor? Tem misericórdia. E o Senhor tornou a falar comigo, ingrato. Glória ao nome do Senhor. E eu já comecei a chorar, Senhor, me perdoa, me fala o que eu estou sendo ingrato. Glória a Deus. E o Senhor me levou em mente, meu pai me deu gás, dura 3 meses. Glória a Deus. O Senhor falou, que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 30 de abril de 2022. Na época, né? No dia que eu estava orando. Você já trocou o gás? Eu falei, ainda não. Santo Senhor. Quantos meses faz? Eu contei. Faz 9 meses. Glória ao Senhor. Eu chorando e me perdoa, Senhor. Faz o seguinte. Glória ao Senhor. Pro Senhor me perdoar da minha ingratidão, eu prometo que eu nunca mais reclamo. Glória ao Senhor. E para mim mostrar que eu sou grato, amanhã, o gás ainda não tinha acabado, né? Amanhã eu vou cozinhar. E a hora que eu for ligar o fogo, antes de eu acender o fogo, eu faço uma oração e te agradeço pelo gás. No dia seguinte fiz dessa forma, agelei. Senhor Deus, graças te dou. Eu realmente sou um tremendo ingrato. O Senhor fazendo um milagre na minha casa. Glória ao nome do Senhor. E eu não estava vendo o teu milagre. Me perdoa, eu realmente sou ingrato. O gás ainda não acabou. Se for da tua vontade, Senhor, permita que eu cozinhe mais hoje. Enquanto esse gás durar, eu não sei quantos dias que ele dura. Enquanto o gás durar, eu prometo te agradecer. Todo dia, antes de eu ligar o gás, até ele acabar. Eu prometo te glorificar dessa forma. Irmãos, isso era dia 30 de abril de 2022. Eu estou cozinhando até hoje. Santo Senhor. Exatamente hoje faz 22 meses e 5 dias eu estou cozinhando com o mesmo botijão de gás. Glória a Jesus. Então eu contei isso para os irmãos entender que tudo que Deus fez para mim, irmãos, deixe muito claro, eu tenho condição de comprar o gás. É que Deus decidiu fazer a obra e falar que a obra dele foi exatamente 100%. Santo Senhor. Aleluia. Toda a minha formação, 6 anos de medicina, 6 anos morando em São Paulo, não custou um único centavo para os meus pais e nem para mim. Santo Senhor. Encerrando, meu pai orando a Deus falou, Senhor, por que o Senhor fez desse jeito com o Danilo? Essa obra diferente, o Senhor fez tudo diferente. Ele não pagou água, não pagou luz, não pagou a faculdade, não pagou nada. E meu pai orando a Deus falou, por que o Senhor fez assim, Senhor? E o Senhor visitou ele e falou assim, vou te contar o porquê. E Deus levou meu pai em 1990, na igreja do Jardim São José, tinha um irmão chamado irmão Lázaro Manuel da Cruz. Ele tinha asma. E meus pais foram visitar ele estava atacadíssimo da asma. E meus pais perguntaram por que ele estava daquele jeito. Ele falou que, glória ao Senhor, porque ele era crente. Crente tinha que honrar os compromissos e por conta daquilo ele estava daquela forma. Para os irmãos entenderem, ele recebia aposentadoria, ele comprava remédio para asma ou ele pagava aluguel. Ele optou a pagar o aluguel e não, então, comprava o remédio da asma. Meus pais sentiram, estou acabando, irmãos, meus pais sentiram de fazer um cômodo em casa e abrigar esse irmão Lázaro. Glória ao Senhor. E esse irmão Lazinho veio morar com os meus pais. E meu pai falou para ele, irmão Lazinho, o irmão mora com a gente. Glória ao Senhor. O irmão
o dinheiro do irmão, você vai poder comprar as coisinhas do irmão. O irmão não vai precisar aqui, nessa casinha que nós fizemos pro irmão. Você não paga água, não paga luz, você não paga nada. Você mora com a gente. Agora o irmão é da nossa família, era um velhinho sem família. O irmão é da nossa família, o irmão mora conosco. E meus pais cuidaram desse servo de Deus durante 8 anos, até o Senhor levar ele pro reino de glória. E meu pai orando a Deus e falando: Senhor, por que o Senhor fez dessa forma com o Danilo? E o Senhor visitou meu pai e falou assim para ele: sabe o que é? É que em 1990 você cuidou do meu filho. Você não cobrou a água dele, você não cobrou a luz dele, você não cobrou o aluguel dele. Ele almoçou e jantou na tua casa durante 8 anos de graça. Aleluia. Do mesmo jeito que você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu filho. Glória ao Senhor Jesus. 25 anos se passou, papai esqueceu, todo mundo esqueceu, mas Deus não esqueceu. Glória ao Senhor. Irmão, sou grato a Deus por tudo. Minha congregação Parque das Camélias Campinas, perdoe pelo tempo tomado. Deus seja sempre louvado. Tivemos